No vídeo de hoje você vai aprender como criar uma cobertura igual essa aqui dentro do Revit. Primeiramente, eu queria agradecer aos milhares de comentários que eu venho recebendo aí. Muito obrigado e deixar um convite também, se você não for inscrito, já se inscreva no canal, que aqui tem bastante conteúdo sobre Revit e arquitetura, tá ok? Então eu estou aqui com um projeto base aqui que eu fiz bem simples, tá? Para a gente poder dar início aqui no nosso tutorial. E para criar aqui o nosso telhado paramétrico, tá? Com uma estrutura metálica aqui de forma parametrizada, eu vou vir aqui, eu estou aqui no meu 3D, eu vou abrir a planta de piso do nível 1, vou apagar esses planos de referência que eu já tinha feito aqui antes, né? Para fazer uns testes. E vou digitar a tecla UN do seu teclado aí, para que você consiga alternar de milímetros, né? Se aqui no caso tiver milímetros, você coloca em metros aí no seu computador. E eu costumo deixar em duas casas decimais. Aí eu vou dar um OK e um OK. Feito isso aqui, podemos já dar início aqui na construção do nosso telhado, tá? Então aqui eu vou utilizar um plano de referência, você vai entender um pouco mais para frente o porquê, tá? Então eu vou vir aqui em arquitetura e aqui no cantinho aqui eu tenho o ícone de plano de referência. Veja que o atalho dele aí é a tecla R mais P aí do seu teclado, tá? Então eu vou pegar esse plano de referência e vou desenhar aqui o limite, tá? Na onde inicia o meu telhado. Vamos supor que o meu telhado ele vai pegar essa parte externa aqui do meu projeto. Então eu quero fazer um telhado aqui, como exemplo aqui na aula, eu quero fazer um telhado nessa parte da frente. Então eu vou vir aqui, plano de referência, e vou criar aqui um plano de referência. Não precisa se preocupar muito com o tamanho, tá? Não precisa ser do tamanho do telhado. Simplesmente vou criar esse plano de referência para me guiar, tá? Então criei um e vou criar outro aqui onde seria o final. E vou criar aqui. Lembrando que não precisa se preocupar muito com o tamanho aqui, tá? Se você não tiver muito acostumado, se for os seus primeiros passos aí no Revit, se você não tem muito contato, eu vou estar deixando um link aí na descrição de um vídeo onde eu ensino passo a passo ali uma videoaula completa, onde eu ensino um iniciante do zero ali a fazer o seu primeiro projeto básico ali dentro do Revit. Então, se você tiver interesse, vai no link da descrição, eu vou deixar no cardzinho aqui no vídeo também, e se você tiver interesse, dá um pulo lá para assistir depois desse vídeo aqui, tá? Então vamos lá, eu criei dois planos de referência, esses dois aqui. Agora eu vou clicar aqui nesse primeiro e veja, se você der um zoom, ele vai estar escrito aqui, clique para renomear, tá? Então eu vou clicar e vou digitar 1, vou renomear ele como 1. E esse segundo, eu vou clicar aqui agora nele e vou renomear como 2. Então temos o primeiro e o segundo, tá? Onde vai ser o início e o final do nosso telhado, né? Então agora eu vou inserir um corte, deixa eu abrir o 3D para exemplificar melhor. Eu vou inserir um corte na parte frontal do meu telhado, tá? Então, se o meu telhado ele vai ser construído daqui para cá, então eu vou inserir um corte aqui nessa parte da frente aqui da construção, olhando para lá, tá? Então, eu vou inserir um corte, vocês vão entender melhor o que eu estou querendo dizer. Eu vou vir aqui em corte e vou criar um corte aqui, ó. Tá? Criei um corte. Lembrando que corte está aqui em vistas e corte, tá? Então, feito isso, agora que eu criei um corte e veja que a minha setinha está apontando que eu estou olhando para essa parte menor do meu telhado, tá? Eu vou abrir ele aqui e o nosso telhado vai ser nessa parte aqui, né? Então, nesse nível 2, eu vou criar esse telhado aqui de exemplo para vocês, tá ok? Eu vou até puxar um pouco esse nível mais para cá, para ele não atrapalhar a gente, tá? Aqui para fora. Se você quiser, você pode selecionar essa caixa de corte aqui, ó. Levar mais um pouco mais para lá. Agora sim, vamos dar início aqui na construção do nosso telhado, tá? Então, para criar esse telhado, eu vou utilizar as massas aqui em massa e terreno. E eu vou vir aqui em massa no local, tá? Vou modelar uma massa no local. Ele vai falar aqui que o Revit ativou o modo de exibição de massa para a gente conseguir enxergar ela no projeto. Basta eu fechar e vou renomear aqui como massa de telhado metálico para a gente identificar e vou dar um OK. Agora eu vou criar aqui, ó, plano de referência. Na verdade não é plano, é linha de referência, tá?
Então, através dessas linhas de referência que a gente desenhar, a gente vai criar um plano de massas e depois, através desse plano de massa, a gente vai criar uma treliça ali com um painel de vidro, bem legal. Então, vou vir aqui em referência. Ele pede para você selecionar um plano ou através de um nome. Eu vou clicar aqui em nome e vou escolher aquele plano de referência que a gente fez, lembra lá na nossa vista, o plano 1 e o plano 2. Então, o plano 1, pode ser qualquer um aqui, mas eu vou colocar o plano 1 primeiro e vou dar um OK. Então, selecionei o plano 1, agora eu tenho que desenhar a minha linha de referência, tá? Então, vou utilizar para desenhar essa linha aqui, ó, tá? Um arco de 3 pontos aqui. Então eu clico aonde que vai ser o início do telhado e aqui o final, né? Lembrando que aqui é a largura, né? O lado menor do nosso telhado. Então vamos supor que eu quero ele com mais ou menos uns 6 metros, tá? Vamos supor. E agora eu arrastando, ó, cliquei, tá? Com o botão esquerdo do mouse. E agora arrastando para baixo para cima eu defino a inclinação dele. Então vamos supor que eu queira ele nesta inclinação aqui. Vou dar um ESC. Então a gente acabou de criar o plano de referência no plano de referência 1, né? Então isso aqui é o início do nosso telhado. E agora para criar o segundo, eu vou abrir aqui meu corte de novo. Vou vir aqui em referências e selecionar a linha de curva. Só que eu tenho que definir o plano. E agora eu vou colocar nome de novo e vou definir o plano de referência 2. Tá? A gente tinha criado um, eu vou definir o 2 e vou dar um OK. Agora sim, vou criar aqui de novo o outro arco. Eu vou criar para o mesmo sentido, porém você poderia fazer um telhado com uma forma diferente também, tá? Vou dar um ESC, ó. Então veja que criei aqui o nosso telhado aqui. Então veja que eu já criei aqui as linhas de referência, tá? Agora para criar um plano de massa é muito simples, tá? Basta você seleciona, clicando com o botão esquerdo, o plano de referência e segura o Ctrl aí do seu teclado e clica aqui, ó, veja que aparece um maisinho na seta. Então clico no segundo ponto e seleciono os dois planos de referência, a linha de referência, né? E agora apareceu esse novo ícone aqui, criar forma. Eu vou selecionar nele e ele criou aqui, ó, uma forma, tá? Só que até agora a gente só criou um plano de massa, tá? Que vai definir aqui o desenho do nosso telhado, tá ok? Então feito isso, ó, eu tenho esse meu telhado, na verdade eu só tenho um plano de massa. E agora vamos transformar isso aqui em um telhado mesmo com estrutura metálica e painéis de vidro, né? Então eu vou selecionar o plano de massa e aqui, ó, vai aparecer essa opção aqui de dividir superfície, tá? Então ele veja no exemplo ali que você consegue dividir esses elementos. Eu vou clicar em dividir e ele clicou aqui um quadriculado para mim, tá? Então isso aqui que vai definir a dimensão dos seus painéis, tá? Então se você deixar dessa forma, ele vai criar esse painel meio retangular aqui, tá? Você pode, com ele selecionado, pode vir aqui nesse painel de propriedades, que no meu caso aqui está no lado direito, mas possa ser que o seu esteja aqui, tá? Em algum lugar aqui, mas o meu, nesse caso, está aqui no lado direito. E com ele selecionado, ó, veja agora que eu consigo fazer algumas alterações aqui, bastante na verdade, né? Consigo rotacionar, tá? Então vamos supor, eu quero 30 graus. Vou dar um aplicar, ó, veja que ele vai fazer um bem legal, né? Vai fazer aqui na diagonal. Não quero, quero retangular mesmo. Então coloco 0 e ele vai ficar quadrado aqui. Número, tá? Isso aqui vai definir o número, a quantidade, o tamanho, na verdade, do painel. Então se eu colocar um número menor, por exemplo 5, ó, veja que ele ficou bem esticadão, né? Então eu sei que ele está definindo na longitudinal aqui. Então vou colocar, por exemplo, 15. Dá aplicar, ó, veja que ele já ficou um pouco mais quadrado, tá? Deixa eu selecionar ele aqui de novo. E aí você vai depender de acordo com o que você quer aí no seu projeto, tá? Então vou deixar aqui para fins didático aqui. Eu vou deixar ele um pouco mais quadrado mesmo. Então, deixa eu colocar um número 8 aqui para ver.
Acho que assim já tá legal, tá? Vou deixar dessa forma aqui, mas aí no seu projeto você define de acordo com a sua necessidade aí. Lembrando que depois da gente criar o telhado também você vai conseguir alterar todas essas informações aqui, tá? Então agora vamos criar aqui a nossa treliça metálica junto com um painel de vidro, tá? Então para fazer isso eu vou vir aqui, ó, em arquivo e vou vir aqui em novo, só que eu vou criar, não vou clicar em novo, eu vou clicar nessa setinha aqui para baixo, pro lado, e vou criar uma nova família. Ele vai abrir essa página aqui, ó, essa pasta. Se você quiser, pausa o vídeo e localiza aqui, ó, descolocar o C, programa data, Autodesk, Revit 2021, que é no caso que eu estou usando, família template e português, tá? E logo esse primeiro ícone aqui, ó, tá? Com base no padrão de painel cortina metálica, eu vou selecionar ele e vou dar um abrir, tá ok? Então ele vai abrir essa família aqui para mim, tá? E para criar esse painel, eu vou vir já referências, tá? Aqui veja que tem um pontinho, ó, elemento de ponto, tá? Então eu vou criar uma referência através de elementos de ponto. E agora eu vou vir aqui em definir, vou definir esse plano aqui, ó, tá? Que está na horizontal, e vou clicar agora com o botão esquerdo em inserir um ponto na onde está esse pontinho preto. E vou fazer isso para os 4 lados aqui, ó. Então eu dei um ESC aqui, tá? Eu já criei os 4 pontos aqui. Agora eu vou clicar com o botão esquerdo e arrastar, criar uma caixa de seleção. Selecionar todos aqui e vou vir aqui em filtro, tá? Marcar nenhum para tirar a seleção de todos. E vou colocar apenas ponto de referência, tá? Vou dar um aplicar e um OK. Agora eu esqueci de uma coisa, vou apertar o N para colocar aqui de milímetros, tá? Como a gente está criando uma família, as configurações aqui mudou. Então vou colocar em metros e 2 casas decimais, tá? Vou dar um OK. E perdi a seleção, então vou selecionar de novo aqui. Vou vir em filtro, marcar nenhum, ponto de referência, tá? Vou dar um aplicar e um OK. Ele selecionou meus 4 pontos aqui. Agora eu consigo definir o deslocamento aqui, tá? Então vou, por exemplo, vou colocar 1 metro de deslocamento. Depois você vai entender o porquê que eu fiz isso. Vou clicar aqui com o botão esquerdo aqui fora. Então ele criou 4 pontos aqui, tá? E se eu clicar aqui, ó, nesses planos de referência aqui e subir, veja que a bolinha ali do nosso ponto sobe também. Isso é importante para quando você for digitar as informações lá na família e ele alternar aqui automaticamente, tá? Então criei esses 4 pontos. Agora eu vou vir aqui em referência, tá? E vou selecionar a linha aqui e vou ligar aqui o Snap 3D aqui em cima, tá? E agora no 3D mesmo eu vou clicando aqui, ó, nessas 4 bolinhas e vou desenhar um retângulo aqui, um quadrado, né? Vou dar um ESC, então veja que eu criei um quadrado ali. Agora eu vou inserir outro ponto de referência. Agora aqui no meio, ó, quando aparecer um triângulo, é que eu selecionei o meio dessa linha, tá? Ó, apareceu um triângulo, achei o meio. Vou vir aqui agora referência de novo, criar uma linha e vou criar aqui a nossa treliça, tá? Então, basicamente é isso aqui mesmo que a gente precisa. Agora eu vou criar o meu painel de vidro. Para criar o painel de vidro, eu vou selecionar esses 4 cantos aqui, ó. Selecionei as 4 linhas aqui de cima e vou vir em criar forma. Ele vai pedir se você quer uma forma em plano ou com extrusão. Eu vou selecionar a extrusão e vou dar uma espessura aqui do vidro, tá? Aqui em deslocamento negativo, deslocamento positivo, tá? Vou colocar aqui 0.01, tá? Por exemplo, como se o nosso vidro tivesse 1 centímetro de espessura. E criei o meu painel de vidro. Agora basta eu selecionar ele para aplicar o material de vidro. E aqui em material, eu clico aqui, ó, nesses 3 pontinhos. E vou colocar o material de vidro aqui, vou dar um OK. Então veja que ele já está transparente. Agora vamos criar aqui a estrutura metálica do nosso painel, tá? Então para criar essa estrutura metálica, eu vou vir aqui em referência.
Eu vou colocar alguns pontos de referência aqui para poder desenhar. Então, eu vou colocar um ponto aqui, nessa linha. Não precisa se preocupar muito aonde que vai ser inserido o ponto. Ó, vou colocar nessa outra linha aqui. E eu esqueci também de fechar essa linha aqui, ó. Então eu vou vir aqui em referência, eu vou criar uma linha ligando esse ponto até esse, tá? Vou dar um ESC aqui, ó. E pronto. Também vou ter que colocar um ponto de referência aqui no meio dessa linha aqui também, tá? Vocês vão entender melhor o porquê. Agora basta eu vir aqui em modelo, tá? Aqui modelo é onde a gente vai desenhar o elemento mesmo. Até agora a gente só fez os planos de referência. E basta você vir aqui em definir, tá? E selecionar, ó, o plano, tá? Então você seleciona esse plano aqui em cima do ponto e clica aqui, ó, no círculo, tá? Para poder fazer o perfil aqui redondo, tá? Então aí você definiu aqui, ó, definir esse plano. Basta eu clicar aqui nele e jogar para fora e digitar o diâmetro, o raio aqui que eu quero desse perfil. Então vamos supor que eu quero um raio de 0,04, 4 centímetros, tá? Lembra que eu mudei para metros. E eu vou fazer isso para os demais também, tá? Então vou clicar aqui em definir, vou selecionar esse plano. Vou clicar aqui na minha bolinha e vou colocar 0,04. Agora eu vou fazer esse daqui como é estrutural, né? Eu vou definir, tá? Vou selecionar ele aqui e vou colocar um pouco mais grosso ali, mais espesso, então 0,10, 10 centímetros. E esse daqui vou colocar um pouco mais espesso que esse aqui, então. No caso eu vou vir aqui em definir, vou selecionar ele e vou criar aqui um círculo de 0,07. Então, agora que eu criei já os modelos aqui, basta eu vir aqui, ó, seleciono essa linha, aperto o CTRL, segurando o CTRL, clico com o botão esquerdo no meu modelo aqui no círculo e clico nessa outra linha aqui, ó, tá? Cliquei nos 3 elementos, venho aqui em criar forma, ele já criou um perfil, vou fazer o mesmo para o outro lado, seleciono uma linha, seguro o CTRL, seleciono a linha do modelo, agora seleciono essa outra linha de referência, criar forma. Vou fazer o mesmo para essa outra linha, seleciono a linha, seguro o CTRL, seguro aqui seleciono a linha do modelo e criar forma. Agora eu vou fazer isso daqui também para essas outras linhas, para ficar mais rápido, ó, eu passo o mouse em cima da minha linha de referência e quando aparecer aqui a seleção em azul, aperto a tecla Tab do meu teclado, ele vai selecionar as 4, né? Vai ficar em azul, clico com o botão esquerdo, então ele selecionou, deixa eu ver aqui, vou ter que selecionar uma por uma mesmo, então eu seleciono aqui, ó, essa linha, depois venho selecionar outra, vou selecionar as 4, tá? Pronto, selecionadas as 4, seguro o CTRL também, seleciono a linha do modelo e criar forma, tá? Agora, basicamente está pronto aqui o nosso painel, né, treliçado, que vai formar a nossa treliça. Agora basta eu aplicar o material nele, tá? Então vou selecionar ele aqui, ó. Passei o mouse em cima, ficou azul, apertei a tecla Tab, tá? Para ele selecionar todo o perfil. E vou selecionar aqui os outros elementos, tá? Então aperto a tecla Tab. Pronto, selecionei. Vou selecionar esse outro lado aqui também. Pronto, selecionei tudo. Agora eu venho aqui, material. Clico nos 3 pontinhos. Vou criar um novo material aqui. Vou procurar aqui na biblioteca um material de alumínio, tá? Então vamos supor que eu quero esse aço aqui, tá? Para ficar mais rápido, já vou substituir ele aqui. E vou dar um aplicar em um OK. Agora, se eu clicar aqui, ó, ele não vai aparecer o material aqui. Mas se eu vir aqui em realista, veja que ele já está aqui com reflexo aqui, tudo bonitinho, tá?
Agora, ok. Então, basta agora eu ter terminado. Eu vou vir aqui em carregar no projeto e fechar. Ele vai perguntar se você deseja salvar a família que acabamos de criar. Eu vou colocar aqui quero salvar sim. E agora aqui eu vou vir na pasta aqui que eu criei para essa aula. E vou renomear aqui como painel treliçado metálico com vidro, tá? Vou vir aqui opções, vou colocar um backup só, vou dar um OK e vou salvar. Então ele vai salvar e vai carregar aqui no projeto, tá? Então ele já carregou, a gente não tá vendo, mas ele carregou. Agora se eu vir no 3D, ó, tá? Veja que eu ainda não concluí o modelo de massa que a gente criou. Eu vou selecionar aqui a nossa superfície, né, que a gente dividiu. E agora aqui em nenhum padrão, eu vou selecionar para baixo. E lá embaixo vai estar aqui ó, o painel treliçado metálico com vidro que a gente criou. Eu seleciono ele e ele automaticamente cria aqui a minha estrutura, tá? E o legal é que se você selecionar aqui, ó, tá? Quando você passa o mouse e ele seleciona tudo, você tem algumas configurações que você pode mudar aqui, tá? Então ele ficou paramétrico aqui. Por exemplo, eu posso deixar ele em 45 graus. Ó, deu uma bugada ali, mas dá para fazer. Vou colocar aqui em 0. E aí você pode mexendo aí para ver, ó. Tá vendo? Eu posso selecionar ele. Agora vamos supor que eu quero os painéis um pouco mais distantes. Então eu vou colocar aqui um número em 5, por exemplo. Ó, já deu uma mudada. Vou selecionar ele. E aqui no outro eixo, quero 4, por exemplo. Então ele já deu uma mudada lá também, né? Então, bem legal, tá? Você pode ir mexendo aí para ver. Tem bastante coisa aqui que você consegue fazer. Se por acaso você criar invertido aqui e ele vir, por exemplo, essa barra aqui para cima, basta você vir aqui também virar o componente. Ó, vamos supor que ele veio assim invertido. Eu consigo selecionar ele e basta eu vir aqui, né? Se tiver selecionado, vai estar assim. Você coloca em inverter e ele vai girar aqui, tá? Então você consegue também vir e ajustar ele aqui, ó. Então agora basta eu vir aqui, concluir a massa, tá? A massa somente contém geometria de malha, tá? Ela excluiu a massa ali. E agora basta eu vir aqui, ó, se eu quiser ajustar, né? Veja que ele está passando aqui, ó, para dentro do meu projeto. Se eu quiser ajustar isso, basta eu vir aqui em mover. E mover aqui, ó. Tá? Agora eu vou lá no meu 3D. Pronto, já está tudo certo. Aí você pode colocar, lógico, depois um pilar, né, para sustentar essa carga, ou um cabo de aço ligando aqui em alguma parte da estrutura. E pronto, está pronto aqui o nosso painel de vidro, tá ok? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito no canal, vou deixar um convite aí para que você se inscreva e receba tutoriais de Revit aí toda semana, tá ok? Deixe seu comentário o que você achou desse tutorial e até uma próxima aula. Até mais!